turma, bem-vindos de volta à oficina de percepção musical, teoria e harmonia. Estamos chegando no final, aguenta aí que falta pouco. Na última aula, nós abordamos as escalas, focando na escala maior e sua estrutura, em tons e semitons, que são os intervalos. No vídeo de hoje, a gente vai dar sequência à classificação dos intervalos, porque essa é uma parte importantíssima para a percepção musical, super importante também para a parte teórica e é imprescindível para a gente conseguir abordar a parte de harmonia. Como a gente viu na aula anterior, a distância entre as notas, os intervalos, são medidos em tons e semitons. Só que existe outra maneira de classificar esses intervalos. A gente pode usar números para determinar a quantidade de tons e semitons dos intervalos. Os intervalos numéricos são simples. São a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Para classificar esses intervalos de forma numérica, a gente faz o seguinte: a gente escolhe duas notas e conta o número de notas que tem entre essas duas notas. Por exemplo, se eu estou no Dó e quero chegar na nota Ré, eu conto Dó, Ré, duas notas. Então, entre Dó e Ré, eu tenho uma segunda. Agora, se eu quero saber qual é o intervalo numérico que eu tenho entre Dó e Mi, por exemplo, eu conto o número de notas que tem entre Dó e Mi. Dó, Ré, Mi, três notas. Ou seja, entre Dó e Mi, eu tenho uma terça. Mesma coisa, se eu quero saber qual o intervalo que tem entre Dó e Fá, eu conto Dó, Ré, Mi, Fá, quatro notas. Então, entre Dó e Fá, eu tenho uma quarta. E a mesma coisa para o Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, cinco notas. Então, entre Dó e Sol, eu tenho uma quinta. Seguindo essa mesma lógica, entre Dó e Lá, eu tenho uma sexta. Entre Dó e Si, eu tenho uma sétima. E entre Dó e Dó, eu tenho uma oitava. Por quê? Eu tenho 8 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Uma oitava. 8 notas. Mas eu não preciso começar sempre do Dó. Eu posso escolher duas notas aleatórias e ver qual é o intervalo que tem entre essas duas notas. Por exemplo, se eu começar do Ré e quiser chegar no Fá, eu vejo quantas notas eu tenho. Eu conto Ré, Mi, Fá, três notas. Então, entre Ré e Fá, eu tenho uma terça. E assim por diante. Se eu quiser chegar do Ré até o Lá, eu vou contar Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, que dá 5 notas. Então, entre Ré e Lá, eu tenho uma quinta. E isso vale para qualquer duas notas que você escolher. Você vai contar o número de notas que tem entre a primeira e a segunda nota e você vai ter a classificação numérica desse intervalo. Mas, por exemplo, se eu subir do Ré uma quinta até o Lá, e eu estou indo do grave para o agudo, ou seja, de baixo para cima, essa quinta é uma quinta ascendente. Porque eu estou subindo na escala. Ré, Mi para cima, Fá para cima, Sol para cima, Lá para cima. Então, entre Ré e Lá, eu tenho uma quinta ascendente. Agora, se eu fosse na direção contrária, indo para o grave, por exemplo, entre Ré e um Lá grave, eu conto a quantidade de notas. Ré, Dó, Si, Lá. 4 notas. Então, entre Ré e Lá, eu vou ter uma quarta descendente. E se eu quiser ter uma quinta descendente? Eu conto Ré, Dó, 2 notas, Si, 3 notas, Lá, 4 notas, Sol, 5 notas. Então, entre Ré e esse Sol mais grave aqui, eu vou ter uma quinta descendente. Vou botar aqui no vídeo alguns exemplos de intervalos na partitura e a gente vai classificar eles numericamente.
Primeiro intervalo. Eu tenho aqui a nota Mi e a nota Fá. Então, esse intervalo é o quê? Eu conto a nota Mi e a nota Fá. Duas notas. Então, entre Mi e Fá, eu tenho uma segunda. E esse intervalo aqui? Eu tenho um Fá e um Si, certo? Então, entre o Fá e o Si, quantas notas eu tenho? Fá, Sol, Lá, Si. Então, entre Fá e Si, 4 notas, eu tenho uma quarta. E esse intervalo aqui? A gente tem a nota Ré no grave e a nota Dó no agudo. Então, qual é esse intervalo? A gente conta Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Então, entre Ré e Dó, a gente tem uma sétima. Ré, Dó, uma sétima. E esse próximo intervalo aqui? A gente tem essa nota no grave, o Mi. E qual é essa nota aqui no agudo? Conta aí. Linhas e espaços. A nota aguda é um Mi, certo? Então, entre Mi e Mi, a gente conta Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então, a gente tem 8 notas. Ou seja, entre Mi e Mi, temos uma oitava. Uma oitava. Beleza. Aprendemos aqui o nome dos intervalos. Só que esses intervalos eles têm nome e sobrenome. O nome é a classificação numérica dos intervalos. E o sobrenome é a qualidade desses intervalos. Presta atenção aqui que pode complicar um pouquinho. Primeiro eu vou dar o sobrenome desses intervalos. As segundas, elas podem ser segundas maiores ou segundas menores. As terças também podem ser terças maiores ou menores. As quartas podem ser quartas justas ou quartas aumentadas. As quintas podem ser quintas justas, quintas aumentadas ou quintas diminutas. As sextas podem ser sextas maiores ou menores. As sétimas podem ser sétimas maiores, menores ou diminutas. E as oitavas são sempre justas. Esses intervalos têm a qualidade de maior, menor, aumentado, justo ou diminuto, conforme a quantidade de tons e semitons existente dentro do intervalo. Por exemplo, as segundas. Duas notas separadas por um semitom formam uma segunda menor. Uma segunda menor porque tem um semitom entre Dó. Duas notas separadas por um tom formam uma segunda maior. Então, entre Dó e um tom para cima do Dó, Ré, eu tenho uma segunda maior. Então, seguindo a escala de Dó maior, vamos ver quais são as segundas que existem. Entre Dó e Ré, eu tenho uma segunda maior, porque eu tenho um tom. Entre Ré e Mi, eu tenho mais um tom. Então, Ré e Mi é um intervalo de segunda maior. Entre Mi e Fá, eu tenho um semitom. Então, o intervalo que existe entre Mi e Fá é uma segunda menor. Entre Fá e Sol, uma segunda maior. Entre Sol e Lá, uma segunda maior. Entre Lá e Si, um tom, uma segunda maior. Entre Si e Dó, eu tenho um semitom, então é uma segunda menor. E as terças? As terças podem ser também maiores ou menores. Uma terça menor, ela é composta de um tom e meio, um tom mais um semitom. Ou seja, entre Dó e Mi bemol, eu tenho uma terça menor, porque eu tenho um tom entre Dó e Ré e mais um semitom entre Ré e Mi bemol, totalizando um tom e meio entre Dó e Mi bemol. Agora, uma terça maior é um intervalo que tem dois tons. Por exemplo, entre Dó e Mi, eu tenho um tom do Dó para o Ré, um tom do Ré para o Mi,
totalizando 2 tons, que formam uma terça maior. Entre Ré e Fá, nós temos uma terça menor, porque existe um tom entre Ré e Mi e um semitom entre Mi e Fá, totalizando um tom e meio, uma terça menor entre Ré e Fá. Entre Mi e Sol, a gente vai ter também uma terça menor, porque entre Mi e Fá tem um semitom, entre Fá e Sol tem um tom, totalizando um tom e meio entre Mi e Sol, uma terça menor. Entre Sol e Si, temos 2 tons, porque Sol, Lá, um tom, Lá, Si, outro tom, fazendo 2 tons entre Sol e Si, uma terça maior. Entre Lá e Dó, uma terça menor, porque Lá, Si, um tom, Si, Dó, um semitom. E entre Si e Ré, temos o quê? Um semitom entre Si e Dó e um tom entre Dó e Ré, totalizando um tom e meio, uma terça menor entre Si e Ré. Agora, entre Fá e Lá, a gente vai ter uma terça maior, porque entre Fá e Sol tem um tom, entre Sol e Lá tem outro tom. Então, entre Fá e Lá tem 2 tons, o que forma uma terça maior. Agora, 2 notas separadas por 2 tons e meio formam uma quarta justa. E 2 notas separadas por 3 tons formam um intervalo de quarta aumentada. Por exemplo, na escala de Dó maior, entre Dó e Fá, nós temos uma quarta justa, porque eu tenho um tom entre Dó e Ré, um tom entre Ré e Mi e um semitom entre Mi e Fá, totalizando 2 tons e meio entre Dó e Fá. Entre Ré e Sol, a mesma coisa, 2 tons e meio. Então, entre Ré e Sol, eu tenho uma quarta justa. Entre Mi e Lá, mesma coisa, 2 tons e meio, porque um semitom entre Mi e Fá, um tom entre Fá e Sol, um tom entre Sol e Lá, totalizando 2 tons e meio entre Mi e Lá, uma quarta justa. Entre Fá e Si, eu tenho uma quarta aumentada, porque eu tenho 3 tons. Se liga, entre Fá e Sol, eu tenho um tom, entre Sol e Lá, outro tom, entre Lá e Si eu tenho um tom, totalizando 3 tons, entre Fá e Si, uma quarta aumentada. Entre Sol e Dó, uma quarta justa, entre Lá e Ré, uma quarta justa, entre Si e Fá, eu tenho uma quarta aumentada também, porque eu tenho um semitom entre Si e Dó, um tom entre Dó e Ré, um tom entre Ré e Mi e um semitom entre Mi e Fá, totalizando 3 tons entre Si e Fá, uma quarta aumentada. Seguindo essa mesma lógica, como seriam as quintas? Uma quinta justa é um intervalo de 3 tons e meio. Uma quinta diminuta, um intervalo de 3 tons, e uma quinta aumentada, um intervalo de 4 tons. Agora é com vocês. Tentem descobrir aí, na escala maior, quais são as quintas que existem, sejam elas justas ou diminutas. As sextas podem ser sextas maiores ou sextas menores. A sexta maior é um intervalo de 4 tons e meio. A sexta menor é um intervalo de 4 tons. Mesma coisa, tentem ver aí, na escala maior, quais são os intervalos de sextas menores e os intervalos de sextas maiores. As sétimas podem ser maiores ou menores. Uma sétima maior tem 5 tons e meio e uma sétima menor tem 5 tons. Mesma coisa, vejam aí na escala de Dó maior quais são os intervalos de sétima menor e quais são os intervalos de sétima maior. E as oitavas são sempre justas. As oitavas totalizam 6 tons e elas, na verdade, são a mesma nota repetida numa região mais aguda ou mais grave. Por exemplo, se eu tenho um Dó aqui, 6 tons para cima eu vou ter outro Dó, totalizando uma oitava. Mas a nota é a mesma, só que mais aguda. Esse Dó grave, Dó, e esse Dó agudo, Dó. Mesma coisa com Ré, por exemplo. Eu tenho Ré grave,
Ré. Uma oitava acima, eu tenho Ré agudo. Ré. E se eu tenho Mi aqui, uma oitava abaixo, eu vou ter um Mi aqui. Mi. Gravão. Uma boa forma da gente guardar o som dos intervalos é escolhendo músicas que contenham esses intervalos na melodia. Por exemplo, eu pego as duas primeiras notas de uma melodia e vejo qual é esse intervalo. Por exemplo, uma segunda maior, uma música com uma segunda maior. O show tem que continuar, o refrão. Nós iremos achar o tom no nós e... A gente tem uma segunda maior. Agora, uma segunda menor, um exemplo de música com segunda menor. É ali, aquela parte do Andou na Prancha, que fica... Andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Isso é uma segunda menor. Agora, uma música com terça maior, por exemplo. Dona Maria. Dona Maria, negrão, terça maior. Ou Águas de Março. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Isso é uma terça maior. Um exemplo de música com terça menor. Gustavo Lima e você. Tchiriri, tchê, tchê, tchiriri, tchê, 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 tchiriri, tchê, tchê. Uma terça menor. Outra música com terça menor, uma música do Caetano Veloso. Alguém cantando longe daqui. Alguém cantando longe. Alguém. Uma música uma quarta justa, por exemplo, pode ser o hino brasileiro. Ouvirando Ipiranga, ouvir. Uma quarta justa. Uma quarta aumentada, o tema dos Simpsons, por exemplo. The Simpsons. Quarta aumentada. Uma música com quinta justa, por exemplo, Show das Poderosas, da Anitta. Prepara, prepara. Isso é uma quinta justa. Uma música com sexta menor, aquela música do Titãs, Sonífera Ilha. Esse primeiro intervalo é uma sexta menor. Uma música com sexta maior, My Way, do Frank Sinatra. Aqui, sexta maior. Agora eu quero ver quem sabe uma música com sétima menor ou que começa com uma sétima maior. Duvido vocês acharem. Quer dizer, existe, né? Mas não é tão fácil assim. Se vocês souberem, me manda lá no e-mail que eu vou querer saber também. Agora, uma música com oitava, Somewhere Over the Rainbow. Somewhere over the rainbow. Aqui, oitava. Somewhere. Bom, é isso, gente. Como eu disse, essa parte de intervalos ela é muito importante para a nossa percepção musical e também para a teoria. Tentem internalizar o som dos intervalos. Daí, quando forem ouvir uma música, tentem destrinchar quais são os intervalos que estão sendo tocados ou cantados. Se vocês conseguirem fazer isso, parabéns, vocês estão muito bem e eu estou muito feliz já com o resultado de vocês na minha aula de percepção, teoria e harmonia. Próximo vídeo, harmonia. Valeu, galera!